Nós estamos chegando agora na propriedade da família Hilgert. Eles que são proprietários da Casa Tertúlia. E nós vamos conhecer como foi produzido o vinho IA com inteligência artificial. Quem está nos esperando é a matriarca da família, Viviane Hilgert. Ela é enóloga e também sommelier e vai contar tudo pra gente sobre o vinho IA, o único vinho no Brasil e no mundo produzido com inteligência artificial. Tudo isso nós vamos ficar sabendo aqui na Casa Tertúlia, interior do município de 3 de Maio. Vamos lá, que a dona Viviane Hilgert está nos esperando. Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, hoje no município de 3 de Maio, na verdade no interior do município de 3 de Maio. Eu estou na Casa Tertúlia, Vinícola Casa Tertúlia, é isso? Isso aí. Vinícola Casa Tertúlia. Vou conversar com a dona Viviane Miriam Massi Hilgert, eles que com muita coragem e também, obviamente, com a união familiar, abriram uma empresa, registraram uma empresa e hoje fazem sucesso com vinhos. Principalmente um em especial que está sendo a atração da família em várias feiras e também, posso até dizer, a dona Viviane depois me corrige, porque ela pode me corrigir a qualquer momento, o carro-chefe da família na divulgação e também na produção de vinhos aqui da Casa Tertúlia em 3 de Maio. É o vinho IA. IA, isso mesmo, inteligência artificial. Vinho IA, corte 1, que tem sido um grande sucesso, eu posso até dizer em nível nacional, né, dona Viviane? Porque vocês estão na internet, então e internacional também, né? Viviane Miriam Massi Hilgert, ela é enóloga, sommelier e proprietária e administradora da Casa Tertúlia no interior de 3 de Maio. Antes de a gente falar do vinho IA, que realmente é uma grande novidade e seduz a todos, né? Porque a composição dele foi testada e elaborada via inteligência artificial, nós já vamos falar isso. Eu quero dizer que quando eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhado com esse local, que vocês estão vendo aí algumas imagens, inclusive. E passei por 2 vilarejos, passei pelo distrito de Manchinha e passei pela comunidade Esquina Hetwer. Hetwer. E 2 vilarejos assim que realmente são encantadores pelas casas, pela movimentação, e é bonito chegar até aqui. Vocês começaram esse negócio da família aqui mesmo nesse local, dona Viviane. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história da família de vocês e depois vamos chegar então no vinho IA corte 1 e vamos explicar o que é o corte 1 também. Muita gente fala inteligência artificial, vinho com inteligência artificial, corte 1. Mas às vezes, né, falta entender o que é esse corte 1. Sim. Muito bem, vocês estão aqui desde o início? Sim, na verdade a nossa história, ela começa já há bastante tempo, né? Tem vários fatores que nos levaram a querer ter uma vinícola, né? Já histórico familiar, questão de sermos administradores, de morar na Serra Gaúcha, de ser apaixonado por vinhos, né? Então, e vindo aqui para a região de volta, né, após morarmos algum tempo na Serra Gaúcha. Ah, vocês vieram da Serra Gaúcha, moramos então? 10 anos na Serra Gaúcha. E lá, então, que surgiu a ideia de montar realmente uma vinícola aqui na nossa região. E a partir daí eu fui tentar conhecer um pouco mais e resolvi, então, fazer o curso de enologia na época, para poder conhecer também mais de uva, do processo de vinificação e tudo que faz parte, né, tudo que necessita saber para uma vinícola. É um clima bastante diferente, o clima da Serra do Rio Grande do Sul para a região noroeste, aqui onde nós estamos, interior de 3 de Maio. Eu costumo dizer que aqui é tudo ao extremo, frio ao extremo ou calor ao extremo, não existe meio termo, né? É uma
um clima propício para as uvas? Claro, vocês têm aqui um vinhedo aqui enorme, né? É parreira ou é vinhedo? O normal seria vinhedo, são vinhas, né? Parreiral poderia ser de uvas ou de qualquer outra parreira que então aqui é vinhedo. Chuchu, enfim, então aqui é vinhedo. Mais. Aqui é vinhedo. É vinhedo, então acertei. Certo seria vinhedo. A gente também chama de parreiral, seria parreiral de uvas. De uvas, né? tá. Aí também poderia ser. Quantos tipos de uvas são produzidos aqui neste clima da região noroeste? São vários produtos, vários tipos de uva. A gente produz as uvas para os sucos também, algumas vinhas americanas, algumas europeias para vinhos finos, enfim, tem uma diversidade que que a gente está testando, né, fazendo alguns testes, inclusive para a gente vir a produzir aqui. Foi necessário ter um pouco de estudo em relação às vinhas, né, às videiras, conhecer mais, entender um pouco mais como que se desenvolve uma videira relacionada ao clima, à região. E a gente percebeu já agora, alguns anos que a gente tem aqui, que o clima é até bem propício, porque a gente acha que só pode produzir uva na Serra Gaúcha ou em alguns lugares, mas na verdade a videira ela se adapta bem para vários climas, vários tipos de solos, né? Então aqui é um exemplo para isso, né? Porque nós encontramos aí produtores de uva até mesmo na faixa, né? Que dá acesso não só para 3 de Maio, como também para Horizontina, né? Lá perto de Tuparandi também tem pessoas que produzem uvas lá. Sim. Só que vocês têm um diferencial, vocês produziram uvas e, claro, obviamente a produção do vinho e um vinho com a inteligência artificial, que é uma novidade no momento, né? Realmente é uma novidade. Hoje se fala muito em inteligência artificial. E isso começou, na verdade, no período da pandemia, né? Com o Gabriel. O Gabriel, ele estava de volta para casa, né? Naquele período. O Gabriel, Gabriel é meu filho. É seu filho. Ele é o criador do vinho IA. E ele sempre foi muito interessado nessa parte de... É tudo em família, tecnologia. Então? Sim, é tudo em família. É a senhora, a Jéssica e o Gabriel. Isso, e o meu marido também, que é nosso mentor aqui, nos ajuda muito quanto à parte administrativa, né? E daí temos os colaboradores, né? Hoje a vinícola mesmo, ela funciona... principalmente com mulheres, né? Mulheres que estão trabalhando diretamente na vinícola. A gente tem, por exemplo, o Gabriel, que criou o vinho com inteligência artificial. O Leodir, que não trabalha aqui, é nosso mentor e nos ajuda muito. Mas, na verdade, quem está à frente somos eu e a Jéssica. E também os colaboradores, né, que auxiliam, são todas colaboradoras que trabalham na parte de vinificação, trabalham na parte de engarrafamento, e isso é muito bom. A gente vê que a gente tem uma equipe bastante feminina e que faz muito bem o seu trabalho, né? Então... Bom, as mulheres são organizadas, né? Não que os homens não sejam. Eu sou desorganizado e sou homem, mas as mulheres são muito organizadas e muito também dispostas, né? Quando tem alguma coisa em mente, tenta colocar em prática a qualquer custo. A senhora estudou para poder dar mais qualidade às suas produções. Vocês não produzem só o vinho, também vocês produzem espumantes, vocês produzem o que é mais champanhe? Hoje a gente chama, aqui no Brasil a gente chama de espumante, champanhe só quando é da região de Champanhe mesmo, né? Tá. Então hoje a denominação aqui é espumante. Né? São vinhos espumantes. Então a gente produz espumantes, vinhos finos, vinhos também de uvas americanas, alguma coisa, e também o suco integral que a gente produz. E essas uvas são todas aqui da propriedade ou vocês trazem uvas de outras propriedades para que vocês possam produzir os vinhos de vocês? Não, hoje nós não temos todas ainda, né? Estamos testando algumas variedades que a gente vai fazer o plantio ainda. Temos já algumas, e algumas eu consigo de produtores, né? Que me fornecem alguns lotes. Eu busco lotes bem especiais em algumas regiões, quando eu descubro que tem uvas boas, um ano que tem uvas boas em alguma região, eu tento... Qual região mais ou menos vocês têm mais busca por uvas para a produção de vocês? A gente tem pego em Caxias. Caxias do Sul. A gente tem pego algumas em Bento, outras em Garibaldi,
Então a gente tem conseguido cidades realmente que se destacam pela produção da uva. Sim, algumas regiões em especial, onde tem uma insolação melhor, onde tem também o sistema que a gente trabalha dentro do nosso sistema, né, de qualidade. Então eu vou especialmente nesses lugares, faço uma análise das uvas antes de trazê-las. E depois a gente traz aqui, vinifica, né, e faz a produção, então, dos vinhos e espumantes. Já vamos falar do IA. Como a senhora faz a seleção dessas uvas? A senhora é enóloga, é sommelier, claro, tem toda uma bagagem para entender de uvas e de vinhos. Mas como é feita essa seleção quando a senhora chega numa propriedade para olhar as uvas? De que forma elas são selecionadas pela senhora? Quais são as observações que a senhora faz? Eu estou perguntando porque ela é enóloga. Sim, primeiramente, quando uma uva entra na vinícola, eu tento saber toda a análise de laboratório dela, como que ela está em questões de qualidade. E também visual, né? Precisa ter boa sanidade e tudo mais. Chegando aqui, eu já produzo os vinhos, né? Com todo cuidado, todo o controle de temperatura, higienização, tudo muito, muito cuidado aqui. Depois, a partir disso, a gente produz os vinhos, mas o IA mesmo, a inteligência artificial, ela começou um pouco diferente, assim, qual foi a ideia? O Gabriel, ele questionava muito, por que vocês dizem que esse vinho é melhor, aquele lá é melhor? Qual é a questão que vocês analisam, avaliam? É só porque vocês gostam, porque vocês acham bom? Ou existe alguma coisa científica relacionada a isso? Porque o vinho é bom ou não é bom? E aí ele questionava muito isso, né? E ele começou a pesquisar, fez um apanhado de informações a respeito de vinhos que foram bem avaliados, vinhos com alta pontuação, e também conseguiu, numa base de dados, a análise química desses vinhos. Um vinho que teve uma nota muito alta, e como é que é a análise química dele de laboratório. Mandaram analisar, enfim, ele conseguiu essas informações, né? E a partir dessas informações de pesquisa dele, ele se baseou então para criar esse sistema, né? Uhum. E que a gente diz assim, ele ensinou a máquina, né, com esses dados, e a máquina aprendeu como que é um bom vinho a partir de dados matemáticos mesmo, né? E depois disso ele avaliou os nós tínhamos as análises de laboratório dos nossos vinhos também, eu dei nota para os nossos vinhos. Então, para certificar se o sistema estava dando uma nota real, esses vinhos eles foram enviados para uma degustação, né? Para degustações aí, para avaliações de vinhos. Com outros enólogos. E esses vinhos, então, eles receberam notas muito próximas do que o sistema dizia. Esse vinho vai tirar 9, os enólogos lá avaliaram 9.1, 8.95, coisa assim muito próxima do que aquele sistema então dizia que seria avaliado. Bom, então já tínhamos como avaliar nossos vinhos, já tínhamos um sommelier virtual, né, que fazia avaliação, ele sabe fazer avaliação de vinhos. A partir daí o Gabriel disse, olha, tendo em base nossos vinhos, eu posso fazer uma junção de vinhos, alguns vinhos que você me disponibiliza para que eu possa fazer um corte dele, usando esses cálculos matemáticos que o algoritmo ia fazer, para dizer assim, eu vou fazer de vinhos muito bons, eu consigo elaborar, juntando eles, um vinho muito melhor, que levaria uma pontuação muito mais alta do que cada vinho em separado.
E aí foram destinados quatro uvas, né, 4 vinhos. Vocês chegaram após todo esse trabalho do Gabriel Hilgert, né? O Gabriel Hilgert ter colocado todos esses dados no sistema, nos algoritmos. Vocês então chegaram a 4 tipos de uvas, mas a escolha dessas uvas foi após os testes? Ou vocês resolveram testar e deu certo? Não, a gente tinha essas uvas, esses vinhos que estavam muito bem avaliados, e a gente pensou, por que não criar um vinho mais interessante ainda do que eles, cada um em separado, né? E aí a gente usou a uva Merlot, a uva Marcelin, a Cabernet Sauvignon e Teróldego, então, para fazer esse corte, né? Que o algoritmo, então, deu a proporção, digamos assim, a receita desse corte, que a gente chama blend também. É isso que eu ia falar, porque nós falamos isso no início, né? O que é o corte? IA, Inteligência Artificial, corte 1. Por que corte 1? Porque foi a primeira vez que ele foi feita essa análise? Não, na verdade, ele é o primeiro corte que foi feito, que foi escolhido. Na verdade, foram feitos diversos simulações. Análise. O computador deu diversas simulações. A gente testou as 20 com notas mais altas, muito próximas notas, assim, muito próximas. O sistema era quase que perfeito. Então a gente avaliou gustativamente, a gente fez essa avaliação com clientes aqui que avaliaram esse vinho, nós também avaliamos e chegamos à conclusão que a número 10, a receita número 10, seria a receita que iríamos lançar como o primeiro corte elaborado dessa forma. O primeiro corte lançado também, como um vinho de inteligência artificial. Muito bem. Bom, tudo isso deu certo, o Gabriel conseguiu ter a fórmula correta através do sistema, e aí vocês lançaram o vinho com inteligência artificial, corte 1, corte que é exatamente o blend. Muitos chamam de corte, de blend. Blend, assim, é mais conhecido, mas na língua portuguesa a gente diz corte, né? O blend seria algumas outras línguas que também se utilizam para denominar, mas a gente fala também blend aqui no Brasil, né? Essas análises que vocês fizeram, a uva em si para a produção do vinho, é tudo feito aqui? Ou vocês têm um laboratório fora? Não, o laboratório faz. O laboratório faz. A gente faz só algumas análises bem básicas aqui. O restante é feito tudo fora. A gente contrata um laboratório que faz essas análises para nós. Mas o laboratório é do Rio Grande do Sul? Sim, é do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. Da Serra do Rio Grande do Sul. Tá, então todas as análises que vocês precisam mais minuciosas para a inteligência artificial vocês fazem no laboratório. Isso é uma análise de vinho. É bem comum a vinícola mandar fazer essa análise para ter isso numericamente, como que é o seu vinho, como que estão os seus vinhos. Como foi no início quando o Gabriel Hilgert, seu filho, disse: mãe, vamos tentar fazer um vinho diferente, um vinho mais encorpado, um vinho com diferentes tipos de uva, mas que não altera o sabor, que não altera a fermentação, que não altera... Porque vinho, na minha opinião, eu que gosto muito de vinho, sou um apreciador de vinho, claro que eu não conheço vinho como a senhora conhece, que a senhora é um enóloga, eu sou apenas um degustador, porque eu acho que vinho não é bebida, vinho se a senhora pode me corrigir, todo mundo, é uma bebida, é vinho, pode ser, pode chamar de bebida, mas eu acho que vinho é um néctar, né, que é tirado da uva. É uma uva fermentada. Vinho só pode ser quando é feito de uva. Quando não quando tem tipo alguma outra fruta fermentada, não é vinho. Pois é, que eu acho que o vinho é tão perfeito nas suas substâncias, né, que chamá-lo apenas de bebida, eu acho que estaria quase que igualando o vinho a qualquer outro tipo de bebida que você possa ter o alcance, né? Eu acho que o vinho não. O vinho, ele é mais exigente. O vinho tem uma textura diferente de qualquer outro tipo de bebida e ele precisa ser apreciado, né? O vinho, a gente já começa em análise de vinho, a gente começa a fazer já uma análise visual, normalmente, quando a gente toma um vinho, né? Depois a análise olfativa. Também a gente normalmente faz para apreciar todos os aromas que um vinho pode oferecer. E também em boca, né?
Vamos testar em boca também. Posso tentar adivinhar isso aqui? Eu vou errar, tá, gente? Eu vou errar, mas ela é enóloga, ela sabe que tipo de uva foi feito esse vinho aqui, tá? Ela além de ser enóloga, é sommelier, ou seja, ela prova vinhos, né? O sommelier, ele prova vinhos, né? A gente faz, por exemplo, o sommelier é a pessoa que faz, que indica o vinho com a comida, né? Que faz a harmonização. Exato, porque ele conhece, ele prova, sabe que aquele vinho que fica bem combina com tal comida. Isso. É verdade que frutos do mar só combina com vinho branco? Olha, acredito que sim. Assim, eu nunca testei com vinho tinto que ficasse agradável em boca. Mas eu sempre digo, as pessoas têm gostos diferentes, né? Mas de modo geral, realmente é para vinhos brancos. Eu vou errar. Mas eu vou tentar, ela sabe qual foi a garrafa que ela abriu. Esse vinho não é o vinho de inteligência artificial, né? Estamos tomando um Merlot agora. Mas eu ia falar que era Merlot. Desculpa. Eu ia falar Merlot, gente, eu ia acertar. Tá. Não, eu não vou cortar, não. Daí tu fala. Eu não vou cortar, porque eu ia falar que era Merlot. Sério? E ela... Sério. Desculpa. Eu ia falar Merlot, porque quando eu senti aqui... Cortei. Não, foi tranquilo. Não vou cortar essa parte, não, porque isso serve, tá? É um vinho de uma uva Merlot. É um dos vinhos que fazem parte desse corte, o Merlot. O Merlot. O Merlot, geralmente nossos Merlots, eles são os vinhos mais bem avaliados sempre. O Merlot sempre tem se destacado bastante, né? Merlot, acho que se tivéssemos uma uva emblemática no Brasil, seria Merlot, porque ela se destaca muito bem aqui. É bastante comum, tem muito Merlot. Mas é uma uva realmente bem interessante, né? Bem frutada, enfim. E a gente acha que, assim, outra coisa, falando sobre a questão de vinhos que você comentou, vinho não é só uma bebida, mas sim poder sentir todo o aroma, os sabores. Às vezes o primeiro gole tu sente um sabor, depois tu vai apreciando, vem outros sabores que lembram frutas, enfim, especiarias e tudo mais, né, que se encontra no vinho. E a gente sempre diz, para conseguir perceber isso, né, a gente precisa, claro, treinar, né, e a gente sempre diz que precisa litragem, né, para conseguir precisa beber muito. Desenvolver um pouco mais o paladar. E também uma dica que eu sempre dou para conseguir descobrir e perceber isso no vinho, a gente às vezes quando está comendo uma fruta, enfim, até o chocolate, o cacau, tudo mais, a gente também sentir o aroma, apreciar e memorizar, que depois a gente tem isso mais claro, mais fácil de perceber nos vinhos, né? Muito bem, então uma aula de uma enóloga e sommelier aqui sobre vinhos, e daqui a pouco eu vou entrar num detalhe aqui que eu não entrei, mas vamos falar sobre o vinho, o IA Corte 1. Depois que vocês conseguiram todos os dados que o Gabriel Hilgert disse, mãe, irmã, pai, conseguimos. Sim. Como foi esse momento quando vocês realmente descobriram ali o ponto ideal para lançar esse vinho que fosse a atenção, que recebesse a atenção de outras vinícolas, de outros enólogos, de outros sommeliers, e como foi isso, quando chegou ao ponto de dizer assim, ó, aqui está, a nossa fórmula é essa. Descobrimos a fórmula do vinho IA. Foi fantástico, né? Eu achei incrível, porque eu sempre valorizo muito a questão de técnica, tecnologia, enfim, o que a gente consegue fazer para melhorar, né? Para facilitar a vida, para melhorar. E eu acho que a inteligência artificial, ela vem de acordo com isso, né? Para tentar ajudar nós em muitas questões que hoje a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade. E inclusive no vinho a gente já faz isso, o enólogo já faz o corte, né? Já é comum o enólogo fazer um corte. Vou juntar tais vinhos, eu juntei aqui, provei, achei que ficou melhor, vamos fazer essa questão de blend, de corte. Mas a questão da inteligência artificial, ela numericamente, ela já traz isso tão bem feito, que imagina eu ter que degustar 100 mil ou 100 ou 1000 vinhos para degustar tudo isso. Isso seria bem prazeroso, sim, mas por outro lado também poderia ter um ser tempo bastante bastante tempo, um fígado muito saudável, enfim, daria muito trabalho.
E eu acho que é uma ferramenta que vem para auxiliar, né? Às vezes o pessoal já me disse assim, não sei se vinho com inteligência artificial. Gente, assim, o vinho é feito como qualquer vinho, tá? O único momento que entra inteligência artificial é mesmo no cálculo de quantidade do que vai de cada vinho para a gente elaborar um corte. Então, a inteligência artificial, ela está aí mesmo para fazer o melhor corte. Para chegar no melhor resultado. Melhor resultado. Né? O que significa o melhor resultado? De uma forma mais rápida. Mais rápido. Né? E mais precisa. Mais precisa. Então, e depois avaliado pelo ser humano, eu sempre digo que o humano não fica de fora. Muitos dizem, a inteligência artificial acaba tirando o espaço do ser humano. Mas eu acho que sempre tem, o humano ele precisa certificar o que a máquina está dizendo. Se não fosse a inteligência artificial, quanto tempo vocês acham que conseguiriam chegar a esse ponto deste vinho? Se não fosse o uso do sistema, do que a inteligência artificial pode proporcionar, se não fosse ela, demoraria quanto tempo para chegar exatamente nesse corte? Olha, eu diria que alguns anos. Alguns anos. Porque teria que fazer muita degustação, teria que fazer muito cálculo na calculadora ou então no computador, enfim, mas teria que ser muito manual, né? E assim, o cálculo, enfim, foi apresentado, as 20 melhores receitas, e aí a gente degustou, porque degustar 20 ou degustar 1000 é uma diferença muito enorme, grande. Então, essas 20 a gente degustou. Claro que a gente degustava 4, daí mais outras 4. Tu nunca degusta as 20 numa vez, né? Então, também é um tempo que você leva para degustar e tentar afirmar qual seria a receita que a gente ia lançar, qual que seria... Demoraria muito mais. Em base no que a gente... Porque assim, são 20 receitas maravilhosas, eu poderia pegar qualquer uma dessas e lançar, mas não, a gente resolveu degustar. E como que a gente chegou na número 10? Porque a número 10, ela oferecia uma complexidade muito interessante. O que significa complexidade? Quando a gente fala, o vinho tem complexidade, ele traz diversos aromas e diversos sabores, então ele é complexo. Ele não lembra só o aroma de frutas vermelhas. Não, ele lembra frutas vermelhas, especiarias, rosas, enfim, ele traz uma infinidade, diversas especiarias, couro, enfim, diversos tabaco, né, toda uma infinidade de características que o vinho traz. Então, a gente considerou que esse número 10 era um vinho bem complexo, elegível de ser o primeiro para ser lançado, né? E aí, a questão é degustar e apreciar. Tem que haver sensibilidade. Né? Tudo que ela falou, eu acho que dá para resumir na sensibilidade. O enólogo, o sommelier, as pessoas que trabalham com o vinho, que vão fazer a degustação desses vinhos, tem que ter sensibilidade para saber a diferença de um e de outro, né? E buscar a combinação correta, como é o IA Corte 1. Agora, me diz uma coisa, dona Viviane Miriam Massi Ilgert, o rótulo também é feito com inteligência artificial? Sim, o rótulo também. Eu vou colocar ali um pouco mais perto. Sim. Deixa que eu coloco para a senhora aqui. Isso. Ele também é produzido, a foto, né? Ela é criada por inteligência artificial. E depois é lógico, né, que a gente tem que colocar os dados, tudo que precisa ter no rótulo, né, para identificar o vinho. Esse rótulo me chamou muita atenção quando o Lupa Notícias de São Paulo me enviou, né? Me enviou uma foto e me chamou muita atenção. Eu disse, não, vamos lá conversar com alguém da Casa Tertúlia. Há quantos anos tem a Casa Tertúlia aqui em Três de Maio? Desde 2017 que ela foi fundada. Mas o projeto já começa antes de 2010. Antes de 2010. Tá, então tem 2010, ele tem 15 anos. 15 anos. Bem jovem ainda, mas muito trabalho. E muito bonito, né? E muito bonito. Então Obrigada. Aqui, corte 1, receita 10, 2,5% o teor alcoólico do IA, vinho feito com inteligência artificial. Uma iniciativa e uma missão cumprida
da família da Casa Tertúlia. E esse vinho tem feito muito sucesso? Tem feito muito sucesso. A última vez que eu falei com a senhora estava em Bento Gonçalves. Tem ido muito em feiras, apresentar, chamou muita atenção, porque a internet hoje é um mecanismo fantástico, né? Se não tivesse internet, ia depender de TV, ia depender de uma série de coisas para conseguir ter essa amplitude, né, de divulgação de um produto como é o IA, o vinho de inteligência artificial. Assim que vocês lançaram, colocaram na internet, a coisa começou a bombar? Sim. Muitas pessoas interessadas, conhecer, comprar o vinho, saber, né, o que é esse vinho relacionado com inteligência artificial. É o primeiro no mundo? No mundo que a gente tenha conhecimento com esse método. É o primeiro do mundo? Sim. Tem outros métodos que não são tão científicos, que já foram utilizados, que a gente tem notícias, mas dessa forma não. Com a base de análise de vinhos, não, a gente não tem conhecimento de nenhum. De 3 de maio para o mundo? 3 de maio para o mundo. Tudo porque uma família resolveu fazer algo diferente para aumentar a produtividade, a rentabilidade, porque dá trabalho, né? Dá bastante trabalho. Mas eu acho que é uma ideia bacana, é uma ferramenta que pode nos ajudar a fazer vinhos cada vez melhores, né? Isso que está valendo. Já ganhou algum prêmio? A gente ainda ainda estamos aguardando, né? Por enquanto é a fase de demonstração, de conhecimento. Depois ele vai para avaliações, enfim. E como tem sido avaliações dos outros enólogos que, numa feira, por exemplo, ou numa feira de nível elevado, obviamente. Tipo, né? Que nem a gente estava na Wine South America, em Bento Gonçalves, que é uma feira grande, né? Tem vinícolas de diversos países. Então, o pessoal veio com muita curiosidade, acharam muito interessante, né? Perceberam enólogos, assim, amigos meus que eu já conhecia, que são enólogos, né? Vieram, degustaram e acharam ele realmente com uma ótima complexidade. É o que a gente queria, né? Com esse vinho. Então, a gente está muito satisfeito. O resultado que vocês pretendiam foi alcançado? Ao meu ver, assim, a minha análise gustativa que eu tenho, aprecio muito esse vinho. Acho muito, muito interessante. Realmente me surpreendeu fazendo essa junção, fazendo esse blend, né? Com 4 vinhos que eu já gostava muito, né? Então... Repete as espécies de uvas que foram feitas aí na inteligência artificial. Esse vinho chegando à receita 10, a receita perfeita do IA. As uvas que fazem parte desse corte são Merlot, Marcelin, Teróldigo e Cabernet Sauvignon. Muito bem. Merlot e Cabernet são mais conhecidas. Marcelin é uma paixão que eu tenho pelo vinho da uva Marcelin. Teróldigo também é um vinho que a gente tem maravilhoso, né? Então foram quatro vinhos surpreendentes que fizeram presença, né, nesse primeiro vinho, então, com inteligência artificial. E que tem sido um sucesso de 3 de maio para qualquer feira que vá. Claro que chama muita atenção porque a sigla IA hoje, né, ela é muito visível e qualquer coisa que tenha inteligência artificial chama atenção, principalmente um vinho. E vinho da Casa Tertúlia de 3 de maio, então é uma coisa bem complexa, né? Então, como ela faz ali o movimento, né? E esse vinho tem chamado muita atenção, tem sido sucesso em várias feiras, como a dona Viviane Miriam Massi Hilgert falou pra gente, é de 3 de maio para o mundo. O primeiro vinho com inteligência artificial nessas condições, nesse corte, nessa complexidade com que foi produzido em 3 de maio. Essa produção é feita aqui também? Sim, a produção do vinho é toda feita toda por mim. Toda pela senhora? Toda por mim. Vinho tem sempre um momento especial para você degustá-lo. Vinho se degusta, né? Se saboreia, né? Não se, Às não vezes apenas... a gente também só toma, mas de modo geral a gente degusta. De modo geral, tem alguns momentos que a gente só toma. Eu sempre digo, vou ser bem sincero aqui, nem que o vinho seja, né, que é um vinho que eu tomo porque, né, eu gosto também, é aquele vinho colonial, né, que eu acho muito... Sim. Nem que seja um vinho colonial que você comprou lá numa propriedade e tal, ele tem que ser degustado, né, pra gente aproveitar as propriedades dele, né, tem que ser degustado. Mas às vezes as pessoas perguntam, você como enóloga, você sempre degusta o vinho?
Sim, eu degusto bastante, mas às vezes eu só bebo uma taça, não é sempre que eu tô concentrada na degustação. Porque tem uma diferença, ou não, né? Vamos ver agora, tem uma diferença. A pessoa que prova o café, né? Ele bota o café ali e já bota fora. Ele não toma, ele bota fora. O vinho não, né? Você não vai colocar o vinho ali... Na verdade, se tu faz isso de forma profissional, imaginou se você precisa degustar... Qual é a técnica? Aí você também descarta. Quando você faz isso de forma profissional, digamos, eu tenho que provar 20 vinhos. Não tem como eu beber os 20. Depois do 5º vinho, eu já nem sei mais o que eu tô provando. Então, para esses momentos, sim, a gente acaba descartando o vinho, né? Não bebe ele, só degusta realmente. Mas, de modo geral, assim, quando a gente degusta poucas amostras, taças, aí a gente pode bebê-las. E o vinho tem que estar sempre acompanhado d'água. É muito bom. Eu sugiro uma taça. Sugestão da enóloga e sommelier Viviane Miriam Massi e Hilgert, de 3 de Maio, né, que produziram na Casa Tertúlia, estão produzindo ainda e com um grande sucesso o vinho IA, o único vinho com inteligência artificial, não só no conteúdo, mas no rótulo também, tá? Então é um vinho completo. Tá? Ela vai dar a dica de como você deve saborear o vinho, porque vinho é momentos. Eu ia falar isso agora há pouco, vinho é momentos. Nós estamos aqui numa conversa, num podcast, uma entrevista que seja, e estamos saboreando um vinho Merlot. Né? Um Merlot. Tem um copinho de água aqui. Esse momento da entrevista foi um Merlot, não é o IA, tá? É o Merlot. Mas qual é o momento ideal para abrir uma garrafa de IA e saboreá-la, e degustá-la? Olha, o momento ideal para os vinhos que eu produzo aqui da casa da Vinícola Casa Tertúlia é o momento que você está feliz. Eu só produzo vinhos para momentos felizes. Então, eu sempre digo, no dia que você não está feliz, não está contente, abra um outro vinho. Ou então qualquer outra bebida destilada para te dar um porre, né? Mas quando você está de bem com a vida, está feliz, em boa companhia, para isso foi feito o vinho da Vinícola Casa Tertúlia, o IA, enfim, qualquer vinho. Então eu sempre digo, os vinhos que eu faço são para bons momentos. Bom, a prova disso são as espumantes que você abre para fazer um brinde, né? No final de ano, desejando um ano novo, de repente no aniversário, num casamento. É momentos felizes realmente, né? Então a senhora produz vinhos, a sua produção é para momentos felizes. Para momentos felizes somente. E a família é feliz com tudo isso? Muito feliz, sim. Muito bem. Como a senhora definiria, a dona Viviane Miriam Massi Hilgert? Não me condene pelo dona, é que eu sou catarinense, de Florianópolis, e tive essa criação de tratar as pessoas com respeito, né? Então por isso tem um dona, senhora às vezes e tal. Como a senhora definiria, qual a sua definição em uma frase, essa conquista da família Hilgert com a Casa Tertúlia na produção, na receita final, a receita 10, número 10, do IA Vinho com Inteligência Artificial, no conteúdo e no rótulo? Uma frase, como a senhora definiria? Uma frase, para fazer uma tertúlia em momentos bons, porque o que é tertúlia? Tertúlia é encontro de amigos, encontro literário, momentos de festa, diversão, enfim. Então, os vinhos são produzidos para esses momentos de tertúlia. Então, faça uma tertúlia com os vinhos da Casa Tertúlia. E antes de eu encerrar esse podcast, né, com um ato que demonstra a felicidade e a satisfação e também os bons presságios, tá? Daqui a pouco eu vou encerrar dessa forma. Você deve estar se perguntando como, calma, que eu tenho sempre uma surpresa no meu trabalho. Eu quero saber como as pessoas podem fazer para chegar até aqui, a Casa Tertúlia, em 3 de maio, interior de 3 de maio. Como eu falei no início, passei por 2 vilarejos maravilhosos, foi o distrito de Manchinha e a comunidade... de Esquina Hettler. Esquina Hettler, isso. Como as pessoas podem fazer para chegar até aqui? Olha, a gente trabalha com agendamento, né? Certo. Pode nos contatar, a gente tem todos os contatos nas redes sociais. Os dados estão aí no vídeo. Nos contate, de modo geral atendemos em eventos aos sábados, alguns não devido a feiras e eventos às vezes de grupos, né? Mas nos contate, nos procure, a gente tem venda no e-commerce também de nossos produtos, e para visitar aqui
nos contate, né? Também pode seguir nós nas redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente sempre coloca lá os dias de eventos, né? E aí a gente faz as reservas para o pessoal vir aí conhecer o espaço, participar de degustações, jantares e bons momentos. A senhora é enóloga e sommelier. Conseguiram chegar a essa receita 10 do vinho IA de inteligência artificial. Mas eu sei que para quem tem a experiência que a senhora tem, o amor que tem, que é demonstrado aqui nas suas feições, o amor que a senhora tem pelo que a senhora faz, né? E não é só ser enóloga ou sommelier, não. É ser administradora de um local, vou dizer assim, de uma fazenda, né? Pode ser uma fazenda, porque aqui atrás, gente, ó, tá os vinhedos ali, tá? E quando eu vim para cá, eu vi um monte, são muitos pés de uvas que estão esperando ali já o próximo verão para florescer, né? E começar a ser colhidas. Exatamente. Então eu vi a beleza desse local. E é óbvio que a Viviane Miriam Massi Hilgert, como enóloga e sommelier, tendo esse sucesso agora com o IA, não vai ficar apenas no IA. Já está tentando ver alguma coisa a mais para daqui a algum tempo também ser um destaque da Casa Tertúlia? Sim, já estamos com várias ideias, projetos, enfim, ainda não temos nada assim para divulgar no momento, mas sempre pensando em inovações, tentar fazer melhor nosso trabalho, né? Fazer vinhos cada vez melhores. O vinho do momento é o IA. É o IA. Tanto na família como nas feiras, como... Sim, temos mais um outro destaque também, que é interessante comentar, que é um vinho que realmente nos surpreendeu muito, é um moscato branco, Moscato Alexandria, mais conhecido como nosso vinho IPA. Vinho? Vinho IPA, ele lembra muito a cerveja IPA. É um vinho muito interessante, ele tem um aroma, um sabor muito intenso. Ele lembra maracujá, frutas cítricas, ele lembra muito em boca também a cerveja IPA, para quem bebe cerveja artesanal, né? É bem interessante esse vinho, é uma complexidade incrível. Mais uma dica então da Viviane Miriam Massi Hilgert. Eu estou falando o nome dela completo, que é para você realmente memorizar o nome dela, né? Viviane Miriam Massi Hilgert, enóloga sommelier e também uma das criadoras, junto com o filho, o Gabriel, e a filha Jéssica, do IA, vinho com inteligência artificial. Como nós vamos encerrar? Com aquele gesto que demonstra felicidade, que demonstra prazer, que demonstra bons presságios, que é o seguinte, fazendo um brinde, né? E que o sucesso seja eternizado e cada dia presente na Casa Tertúlia. Isso, muitas tertúlias para todos. Para todos, e um brinde para vocês também.